Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu tenho certeza que sim. Meu nome é Gilvan, né? Eu sou professor em meditação e estudioso da Bíblia, né? E de outras formas de espiritualidade. E eu queria aqui neste vídeo responder a pergunta de uma amiga, da Amélis Ribeiro, que ela disse que está tendo certa dificuldade de entender a mensagem de deixar ir, né? Meu amigo, confesso que tenho dificuldade em entender a mensagem. Está bem explicado, mas parece que não entra. O deixar ir, né, do David Hawk, que eu falei nos outros vídeos aqui. Talvez algum de vocês já tenha procurado esse áudio, já ouviu o áudio, entendeu, né? Mas ela está tendo uma certa dificuldade de entender a mensagem do que é deixar ir. Eu vou tentar aqui de uma forma breve, né, tentar explicar para ela, né, e para vocês também, mais um pouco sobre esse ensinamento do David Hawkins, né, e também do Eckhart Tolle, que praticamente eles falam a mesma coisa, né? O Eckhart Tolle, se eu não me engano, ele foi aluno do Joel Goldsmith. Então, ele tem uma forma simples, né, de explicar essa deixar ir, ou como diz, eu mesmo falo, soltar, né? Então, para nós entendermos isso aí, nós temos que entender uma coisa. Muitas pessoas, né, acreditam, e isso já se tornou um hipnotismo universal, né, como diz Joel Goldsmith, que a partir de certa idade, 40 anos, por exemplo, o nosso corpo vai começando a enfraquecer, nós vamos perdendo certas substâncias, né, no nosso corpo. O nosso corpo vai deixando de produzir certas substâncias necessárias para a sua saúde, e que nós precisamos repor isso de fora para dentro. Isso é uma crença universal, é uma ilusão da humanidade. Não temos necessariamente que sofrer, mesmo que tenhamos 60, 80 ou 90 anos. Não temos que passar por isso, desde que nós não aceitamos essa crença universal. Isso é uma coisa que os estudiosos, né, eles falam aí, porque existem estudos que comprovam isso aí, né, mas é uma forma de hipnotismo universal que nós não devemos aceitar e nem acreditar. Isso não quer dizer que nós não devemos procurar uma medicina, os médicos, né, para fazer exames ou procurar um tipo de tratamento em qualquer área que nós precisarmos, mas também não devemos aceitar essa crença, porque essa crença é o que nos limita, é o que faz o nosso corpo enfraquecer. O nosso corpo, ele possui uma inteligência, ou melhor, ele é governado por uma inteligência infinita, que mantém ele aqui enquanto ele é necessário. Então, essa inteligência, ela sabe muito bem produzir as substâncias, né, os nutrientes necessários para o nosso corpo, enquanto for necessário a sua convivência aqui neste planeta, neste mundo. E as pessoas limitam essa inteligência, né? Ela fica bloqueada por essa crença universal de que a partir dos 40 anos nós temos que sofrer, nós temos que adquirir doenças, que nós vamos enfraquecendo, nosso corpo vai enfraquecendo. Não, de forma alguma. Isso vai depender também muito da qualidade de vida da pessoa, né? Da forma de vida da pessoa. Se uma pessoa alimenta muitas preocupações, né, ansiedades, medos, dúvidas, raivas, essas coisas, lógico que isso vai interferir, né, no nosso corpo,
né? E nosso corpo realmente vai perdendo a substância, porque esses sentimentos, né, esses pensamentos negativos, eles são totalmente contrários à nossa verdadeira natureza, e eles nos enfraquecem. Então, uma pessoa alegre, você vê, uma pessoa quando ela é alegre, ela é jovial, ela é dinâmica em tudo. Mesmo que ela tenha 60, 70 anos de idade, a gente vê muito por aí, né, pessoas jovem, né, que tem 70 anos, mas é jovem, como se fosse jovem. E tem jovens que têm 18 anos que parece que tem 80. Então, isso é uma questão de o modo de vida da pessoa, como a pessoa enxerga a vida, né? E como a pessoa pensa, os pensamentos dela, quais são os pensamentos dela em relação ao mundo, às outras pessoas, a ela própria, quais os pensamentos que ela alimenta, o que aconteceu no passado dela, para ela pensar dessa forma, para ela ter certos tipos de pensamentos ou sentimentos negativos que afetam diretamente o seu corpo. Além de nós não aceitarmos, não temos que aceitar esse hipnotismo, né, essa ilusão universal de que nós enfraquecemos depois dos 40 ou dos 30 anos, vamos enfraquecendo. Nós também temos que cuidar dos nossos pensamentos, né? E muitas vezes temos que fazer também uma reflexão para saber que tipo de pensamento nós estamos tendo em relação à vida, em relação a nós mesmos, em relação às pessoas. Porque toda dor, vamos supor uma dor de cabeça, ou Américo, se você sentir uma dor na cabeça, nas costas, em qualquer lugar, essa dor, como eu já expliquei aqui em outros vídeos, essa dor ela é uma manifestação de algum pensamento que você teve no passado. E esse pensamento, acumulando-se, ele vai transformar numa emoção que vai atingir, por exemplo, a sua cabeça. Então você vai ter uma enorme dor de cabeça. A nossa tendência é fazer o quê? É fugir. Aí nós vamos tomar remédios, né? Nós vamos procurar um anestésico, né? Para poder se livrar daquela dor de cabeça. E isso é normal, eu não sou contra, né? A pessoa tem que procurar até mesmo um médico, né? Procurar medicina para poder saber o motivo daquela dor de cabeça, porque ninguém merece, né? E nem gosta de sentir dor. Então é normal. Mas o problema é que nós só vemos as coisas pelo lado materialista. Não vemos que a dor de cabeça é uma manifestação de algo do passado, de algum sentimento ou pensamento que alimentamos no passado. E esse pensamento, acumulando-se, ele se transforma numa emoção. Essa emoção negativa, ela vai atingir determinada parte do nosso corpo. E como ela, né, é negativa, ela desarmoniza aquela parte onde ela se acumulou. Pode ser na cabeça mesmo, aí vai gerar uma dor de cabeça. Pode ser que essa energia, essa emoção se acumule no nosso estômago, vai gerar dor no estômago ou uma doença, né, no estômago, porque é uma energia negativa que não é compatível com a verdadeira natureza das nossas energias, que são positivas, são energias de Deus. Então é como se essa energia negativa, essa emoção negativa, ela bloqueasse, né, a energia livre, a energia pura que produz a substância do nosso corpo. Então, aí o que nós fazemos quando estamos com essa dor de cabeça? Nós geralmente vamos procurar fugir dela ou procurar alguma forma de se livrar dela, buscando coisas, recursos materiais. E essa dor ela pode até passar, né, com remédios, com anestésicos, né, pode até passar. Mas o que
que aconteceu é que simplesmente nós anestesiamos a dor. O sentimento, por exemplo, de preocupação ou de ansiedade, de medo, que gerou essa dor, né, que gerou essa emoção que está afetando a sua cabeça em forma de dor, ela vai ficar reprimida cada vez que nós fugimos ou procuramos meios para se livrar dela. Ela fica reprimida e depois ela volta novamente. Quando o anestésico, né, passar seu efeito, a dor vai voltar. Então, o que acontece neste momento, o que nós devemos fazer, para você entender bem, como você disse que não está entendendo, né? Não está entendendo a forma de soltar as coisas. Soltar é você deixar ir, né? Você deixar ir é você se permitir conscientemente sentir a dor. É como se você dissesse assim: eu quero sentir essa dor, e prestar atenção nela, observar ela. Simplesmente isso. Quando você faz isso, aceitando aquele momento presente, aceitando aquela dor como amiga, né? Porque ela está, no momento, ela está sendo liberada, as emoções que gerou essa dor estão sendo liberadas, e você aceita, dá boas-vindas, não luta contra ela, simplesmente você relaxa e deixa acontecer, deixa a dor fluir, porque ela está sendo liberada, as emoções estão sendo liberadas. Então você simplesmente senta ou deita e relaxa, procura relaxar, procurar ficar o máximo possível relaxada, o seu corpo todo relaxado, né? Seus ombros, tudo, sua respiração relaxada, tranquila, e deixa fluir o que tiver que fluir, porque aí todas as energias negativas, aquilo que está lá no fundo da sua mente, do seu subconsciente, estão sendo liberados, estão saindo, estão deixando você, né? É por isso que o David Hawkins fala deixar ir. Deixar ir é isto, é justamente você deixar fluir livremente o que tiver que fluir naquele momento. Então você deixa fluir, não procure lutar, não procure se livrar dela, da dor, não procure lutar contra ela de forma alguma, nem reagir a ela. Simplesmente relaxa o seu corpo e deixa a dor fluir. É difícil? É pouco difícil, sim, com certas dores, mas é a única forma de liberarmos as dores, aqueles bloqueios, aquelas energias negativas, aqueles lixos que está lá dentro do nosso subconsciente. Enquanto nós fugimos, tomando isso, tomando aquilo, buscando outros meios materiais para se livrar da dor ou do sofrimento, eles vão continuar reprimidos dentro de nós e nós nunca vamos nos libertar deles. E o pior, quando nós partimos para o mundo espiritual, nós levamos esse sentimento, essas emoções conosco e vamos sentir lá as mesmas dores, os mesmos sofrimentos. Como diz o Joel Goldsmith, quando nós partimos para o mundo espiritual, nada em nós muda. Nossa personalidade continua, nossa consciência, né, continua a mesma. Nós não muda em nada. Muda a partir do momento se nós formos aprendendo alguma coisa lá no mundo espiritual. Aí sim nós vamos mudando o nosso modo de pensar, né, nossa forma de ver as coisas. Mas nós partimos da mesma forma como somos aqui agora e levamos essas emoções conosco, esses sentimentos. E aí nós vamos continuar sofrendo. Então, minha amiga, simplesmente é isto. Deixar ir é simplesmente você relaxar, né? Relaxar totalmente o seu corpo e deixar fluir o que tiver que fluir no momento, aceitando com docilidade, né? Tratando a dor ou o sofrimento como seu amigo e não como seu inimigo. Porque no momento ali ele está fluindo.
a energia está fluindo. Aquela frase de Jesus que diz assim, não resistais ao mal, significa exatamente isso, é você não resistir, não lutar, não procurar fugir, não querer, não procurar se livrar daquela dor. Não resistir ao mal é simplesmente isto, é você deixar o mal se manifestar da forma como ele tem que se manifestar, porque é uma coisa que está lá do nosso subconsciente, que nós adquirimos no passado desde nossa infância e que naquele momento está sendo liberada, entendeu? E ainda vem essa crença, né? Essa crença falsa, né? De que a partir de certa idade nós temos que começar a sentir certas coisas, certas dores, certo sofrimento no nosso corpo. Não. Aí junta os sentimentos negativos que nós temos acumulados dentro de nós desde a infância com essa crença universal, aí pronto, aí nós vamos sofrer mesmo, porque fica tudo acumulado dentro de nós. Aí quando nós chegamos na idade de 40 anos ou mais, né, já começamos a sentir dores nas pernas, dores nas costas, dores na cabeça, dores em toda parte do corpo, doença ali, doença aqui. Por quê? Porque nós aceitamos essa crença e também porque nós temos sentimentos acumulados dentro de nós desde a nossa infância. Crenças negativas, pensamentos negativos que gerou emoções, que gerou sentimentos. Esses sentimentos negativos afetam o nosso corpo, né? E o nosso corpo vai perdendo a energia vital. A energia vital vai sendo bloqueada por esses pensamentos, por esses sentimentos. Mas como eu disse, eles não são nossos inimigos. Trate eles como amigos. Dá boa-vinda à dor, dá boa-vinda ao sofrimento. Preste atenção nele, relaxa e preste atenção na dor ou no sofrimento. E não reaja de forma alguma, simplesmente deixa fluir da forma como tiver que fluir. E você vai ver que aos poucos, com a prática, né, com o tempo, que isso também não vai, a dor ou qualquer outro sofrimento que nós temos, né, não vai desaparecer de uma hora para outra. Ele pode passar naquele momento da sua meditação, mas depois ele pode retornar. Só que quando ele retornar, ele já retorna mais fraco. E você novamente faça a mesma coisa. Relaxe e deixe acontecer. E cada vez mais elas vão sendo liberadas, até que chega um ponto que são completamente liberadas. A partir do momento em que são completamente liberadas, a dor de cabeça desaparece. Não só a dor de cabeça, como qualquer outro tipo de sofrimento ou dor que você tiver. É assim que nós tratamos as dores, né? Os espiritualistas mesmo tratam as dores assim. Não é procurando fora por meios materialistas, né? Mas eu não estou aqui dizendo também que você não deve procurar um médico, né? Não deve deixar de ir ao médico se a coisa for muito intensa, né? Deve sim procurar o médico, seguir os conselhos e as orientações do médico, né? Mas também trabalhar essa parte emocional, porque é essa parte emocional que é a causa. Infelizmente, a medicina ainda não entende isso, né? Muitos, né? A medicina está começando a entender, mas ainda está muito longe ainda dela entender que essas coisas, essas dores, esse sofrimento que nós passamos são crenças, são emoções, pensamentos acumulados no nosso subconsciente. Então, a medicina está começando a entender isso, mas ainda vai demorar um pouco ainda para eles entender isso completamente e começar a tratar primeiro, né, as emoções das pessoas. E juntamente com as emoções também tratar de forma materialista, de forma material, né, para a pessoa não sentir aquela dor com tanta intensidade, né? É como você ir num psicólogo, né, por exemplo,
e o psicólogo te passa um remédio para você se aliviar daquele sofrimento, mas ele também vai tratar a sua parte emocional. Agora, ficar só tratando na parte material, nós não vamos nos libertar nunca do sofrimento. Isso em relação a tudo, a todo tipo de sofrimento. Ou problemas na nossa vida mesmo também, financeiro, amoroso, relacionamento, em tudo, entendeu? A gente temos que procurar a causa, porque a causa está sempre dentro de nós, não está fora, e nós não vamos encontrar solução fora. A solução, a causa, tudo está dentro de nós. E é dentro de nós que nós devemos buscar a solução, porque só está lá. Então, minha amiga, eu espero que você tenha entendido isto, né? E tem uma amiga também que me perguntou se eu posso explicar a reencarnação, né? À luz da Bíblia, né? É mais ou menos assim que ela me pergunta, né? Se tem como eu explicar a reencarnação à luz da Bíblia, se a Bíblia fala sobre reencarnação. Olha, a Bíblia ela não fala sobre reencarnação, né? Ela fala sobre ressurreição. Mas isto é um assunto meio longo e eu vou deixar para explicar isso no próximo vídeo. Trazer alguns versículos da Bíblia aqui, onde nós podemos entender que ressurreição e reencarnação são praticamente a mesma coisa. As pessoas dizem que reencarnação é quando o espírito parte para o mundo espiritual e depois retorna, né, em outro corpo. E já a ressurreição é quando a pessoa parte para o mundo espiritual, né, e volta, mas no mesmo corpo, como aconteceu com Lázaro, por exemplo, como aconteceu com aquela menina, a Talita, né, e outros também, né, que Jesus Cristo ressuscitou. Então, eles tratam assim, mas nós vamos procurar entender um pouco o que a Bíblia fala sobre reencarnação, ou como é explicado essa palavra ressurreição na Bíblia, né? Se eu não me engano, existe uma certa passagem lá que fala sobre isto, mas eu vou procurar essa passagem direitinho e depois no próximo vídeo, né, eu trarei aqui a resposta para você, minha amiga Aninha, né, que me fez essa pergunta. E então eu espero que vocês tenham entendido isto, né? Desejo a todos vocês uma ótima semana, muitas felicidades, paz, alegria, saúde, né? E até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos.